As explosões no domingo de Ramos de 2017 provocaram 44 mortes e muitos feridos em duas igrejas coptas do Egito. O Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa Filosofando com o Terceiro Ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição Filosofando com o Terceirão. E para começar, o repórter Jackson irá trazer notícias sobre o atentado terrorista no Egito. Boa noite, Jackson. Boa noite, Daniel e a todos. Infelizmente, a explosão acontecia na igreja egípcia. Matou pelo menos 25 pessoas e feriu outras 69. Hora depois, um bombista suicida se explodiu perto da igreja de São Marcos, em Alexandria. O duplo atentado aponta para 44 mortos e mais de 100 feridos. Essas são as notícias concretas até o momento. É com você, Daniela. Realmente foi um ocorrido muito triste para a população do Egito. Com base nisso, a nossa equipe resolveu aprofundar um pouco mais sobre a religião e os conflitos religiosos. Fiquem agora com o repórter Bruno e com o Dr. Carlos. Boa noite, Daniela. Estou aqui com a presença do Dr. Carlos aqui e hoje a gente vai fazer algumas perguntas a ele. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite a todos. É realmente um grande prazer estar aqui com a equipe do Filosofando com o Terceirão. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. O prazer é todo nosso, Carlos. E para começar aqui, a gente vai fazer uma pergunta bem básica, Carlos. O que é religião? Religião é considerada uma fé, devoção de tudo que é considerado sagrado. Geralmente as pessoas buscam satisfação, felicidade, que no caso seria da religião, geralmente de um livro sagrado. É uma questão muito complicada, né? Mas então, a gente também tem uma pergunta muito polêmica que é: existe vida após a morte, Carlos? Bom, quanto à questão de onde viemos, para onde vamos, é um grande questionamento que grandes personagens da humanidade, filosofia, ciências e grandes filósofos dizem que existe vida após a morte, mas não é possível afirmar se existe ou não existe a vida após a morte. É um tema muito complicado também, como eu havia dito antes. Religião é um tema muito complexo. Mas enfim, Carlos, qual é a relação entre filosofia e religião? Bom, a filosofia e a religião estão inteiramente ligados, pois buscam a resolução do mesmo problema básico, a questão de ser ou do existir, é um homem e seu dilema moral. Realmente, as duas buscam as mesmas respostas. Mas, entretanto, eu queria saber quais são os pensamentos dos antigos filósofos sobre religião. Em sua maioria, os filósofos não abordam a religião como tema central. Para o filósofo Nietzsche, o homem vivencia a morte de duas formas, de uma forma covarde ou voluntária. A covarde tendo medo da morte, já a voluntária é como podemos citar o suicídio, pois as pessoas não querem viver, pois sabem que um dia irão morrer. Realmente são sábios os pensamentos dos antigos filósofos sobre religião. Mas agora a gente tem uma pergunta muito, mas muito intrigante desde o começo do programa. O que é conflito religioso? Bom, conflito religioso é quando se fala do terrorismo religioso, que vem logo na cabeça das pessoas, os ataques islâmicos. Porém, segundo os filósofos e os demais religiosos, não existe terrorismo religioso. O que ocorre na realidade é o uso do indivíduo da religião para a realidade dos interesses de pessoas, de grupos, ou até mesmo de pessoas como fechada para outros conflitos. Mas infelizmente nossa parte do bloco está chegando ao fim. Eu queria me despedir aqui do Dr. Carlos e agradecer a presença dele pelo programa e espero que volte mais vezes. Quem agradece sou eu. Muito obrigado por ter convidado para fazer mais uma parte do programa aqui, conversar sobre um tema muito complexo desse e que tenham vocês uma boa noite e todos aí do estúdio. Muito obrigado, Carlos. E agora é com você, Daniel. Realmente a religião é um assunto muito complexo, mas devemos respeitar cada opinião e cada religião. A nossa equipe acabou criando uma enquete sobre alguns temas baseados em religião. A enquete foi realizada no período de 1º de julho a 5 de julho de 2018. Ao total foram 19 entrevistados. Quem vai apresentar os resultados é o repórter Jackson. É com você. A primeira pergunta é: você se considera uma pessoa religiosa? 83% disseram que se consideram, 7% disseram que não se consideram, e as outras 10% disseram que não vão à igreja frequentemente, mas seguem alguma religião. A próxima pergunta é: você acredita em vida após a morte? 79% disseram que acreditam e outras 21% disseram que não acreditam. Outra pergunta realizada é: você acha correto tirar a própria vida
e a dos outros em oferenda a deuses, 15% disseram que acham correto e outros 85% disseram que é loucura e não é correto fazer isso. A última pergunta é a mais polêmica. Você acha correto criar conflitos e guerras por preferência religiosa? 5% disseram que acham correto e outros 95% disseram que isso é uma loucura e que não é correto. Esses foram os resultados. É com você, Daniela. Muito obrigada, Jackson. Mas infelizmente não é só a pesquisa que terminou. O programa também está chegando ao fim. Tenham todos uma boa noite. Tá começando a Carlos.